Olá, boa tarde. Está no ar o programa Mais Saúde da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, a nossa querida ACOM. E hoje o nosso tema será interessante sobre pele, cabelo, unhas, dúvidas que muitas pessoas têm e quem vai solucionar elas para nós, responder as perguntas, é a doutora Andréia Fonseca Maia. Muito obrigado, doutora Andréia, pela presença aqui no programa Mais Saúde. Mais uma vez, né? Ela que sempre recebe a gente tão bem e vem aqui solucionar essas dúvidas. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada a vocês. Doutora Andréia, antes de a gente ir para as perguntas, eu queria saber como que é o seu trabalho na ACOM, quanto tempo, como que é trabalhar na ACOM. Você poderia falar para nós? É muito gratificante, né? Já tem 8 anos que eu tenho trabalhado com os pacientes da ACOM. E são pacientes, alguns de livre demanda, alguns que são encaminhados do próprio hospital aqui do câncer, né? E são pacientes que a gente vem atendendo. Inicialmente eu atendia no meu consultório e agora eu atendo aqui, né, na própria ACOM. E todos eles, né, são ou tem alguma suspeita, ou têm ou já tiveram câncer de pele, né? Então são pacientes que precisam se tratar, que precisam se prevenir, né? Que precisam ter todo o conhecimento. A gente sempre está aqui no programa Mais Saúde, fazendo uma espécie de conscientização, esclarecendo dúvidas. É importante essa conscientização para as pessoas? Não, é importantíssimo. Inclusive, nós estamos no mês de conscientização, que é o mês de combate ao câncer de pele. E no câncer de pele, assim, quais são os principais fatores de risco para a gente ter um câncer de pele? São vários os fatores, mas tem famílias que já têm mais tendência a ter esse tipo de tumor, pessoas de pele clara, de olhos claros, pessoas que se expõem muito ao sol, pessoas que já têm outros tipos de lesões desde a infância. E a gente sempre procura falar com as pessoas para, se tiver aparecendo alguma lesão, né, uma verruguinha, o pessoal fala verruga, mas na verdade são os nervos, que esteja modificando de tamanho ou de cor, ou alguma lesão que esteja sangrando, que não cicatriza, que são lesões que precisam ser olhadas. E os né? Então, ficou em dúvida, procura um médico dermatologista, de preferência da SBD, que é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E também, além de procurar um médico, é preciso ter sempre um cuidado, né? Quais são esses cuidados que a gente precisa ter com a pele? Esses cuidados devem ser feitos desde a infância. São cuidados de tomar cuidado com o sol. Então, sempre usar chapéus, óculos, roupas que protegem mais, principalmente pessoas que trabalham expostas ao sol, roupas de manga comprida, chapéus, óculos escuros e principalmente também o protetor solar. Protetor solar. Que deve ser no mínimo um fator 20. E tem gente que acha que passa uma vez ao dia e está protegido. Mesmo os protetores que duram mais tempo precisam ser reaplicados pelo menos mais uma vez ao dia. E as pessoas que têm risco ou já tiveram tumor, essa frequência seria pelo menos umas 4 vezes ao dia. E como saber, sim, com o protetor, qual que é o protetor ideal para a sua pele? Aí realmente procurar um dermatologista, porque aí tem veículos adequados. Quem tem pele oleosa, quem tem espinhas, tem um certo tipo. Quem tem a pele mais madura é outro tipo. As crianças é o protetor infantil, que são protetores que têm menos filtros químicos e mais proteção física. Então, eles são menos irritantes, causam menos alergia. Além do sol, existe alguma outra coisa que pode prejudicar? A luz, por exemplo? Eles falam muito que a luz tem uma radiação, né? Sim. Ela também é prejudicial? Também é prejudicial. É menos, mas também é igual a pessoa que fala assim, eu não saio de casa. Aí pensa que não precisa do protetor, né? Que não né? precisa, mas é claridade. Então,
Dias nublados, às vezes, tem mais claridade. Na neve, a areia, tudo tem que ter uma proteção até maior do que o usual. Então, a senhora já disse, então, protetor solar, o óculos, o boné. E a luz, no caso, tem muita gente que pensa que é mentira, que a luz não traz radiação, que ficar dentro de casa não precisa de protetor solar. E tem quais são os outros mitos que o pessoal fala sobre o câncer? Que a gente pode até falar o contrário que o pessoal que nos assiste. Não, pessoal, o mito realmente tem pessoas que nem dizem o nome do câncer, né? Que tem medo que se faça esse diagnóstico, fala assim, aquela doença ruim, né? E realmente o câncer de pele, é um dos mais comuns, né? Esse ano, por exemplo, segundo o INCA, seriam cerca de 188 mil novos casos. Então é um câncer muito comum, mas também é um câncer de fácil tratamento, principalmente quando tem diagnóstico precoce. E o mais comum, geralmente ele não se espalha. Então aquilo ali, retirou a lesão, a pessoa está livre, não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer mais nada, está curada. Mas às vezes é uma pessoa que já tomou muito sol, então ela pode ter em outros locais, mas o procedimento vai ser o mesmo. É só retirar a nova lesão que aparecer e está tudo bem. Assim, é primordial, né, o acompanhamento do profissional. Mas é possível a gente fazer algum autoexame? Você disse que verificando as manchas, né? Sim. Às vezes, por exemplo, quando a pessoa tem as manchas nas costas, a gente pede para a família ficar de olho se aquilo ali não está mudando de cor, se não está aumentando de tamanho, né? A própria pessoa ela pode realmente tá observando. A maioria dos pacientes que já tiveram lesões, hoje eles têm procurado a gente com lesões bem no início, porque eles falam assim, doutor, essa aqui está parecendo aquela, carocinho igual aquele que deu, ou a feridinha, né? Então, realmente... O pessoal fala muito das pintas, né? Como a gente pode identificar? Tem alguma forma? Que parece que eu já ouvi falar que a pinta que estiver um pouquinho bem marcada, tem alguma diferença para que a gente possa olhar nessas pintas também? Tem, são várias coisas que a gente olha na pinta. Então, assim, pintas irregulares, que tem um tamanho assim, ela, para um lado, ela é muito grande, por exemplo, se dividir ela em 4. Para um lado ela ficou grande demais, para o outro ela é menorzinha, ou as cores, né? Então é simetria, cor, se tem alguma outra característica diferente, né? Se, igual eu te falei, fatores genéticos também, né? Mas existe essa fórmula que você está falando, que é a fórmula do ABCD, que entra isso aí, que entra cor, que entra simetria, tamanho, né? Pintas maiores do que meio centímetro, por exemplo, né? Então, tem pessoas que já têm, que a gente fala nervos congênitos, que são já muito grandes. Mas é a mesma coisa, é acompanhar a borda, que às vezes nessas lesões, em algum ponto delas, começa a ter ferida, começa a ter alteração de cor, de volume, né? Então, a pessoa está sempre atenta e sempre também junto com o profissional, né? Sim, com certeza. Certinho. Doutor André, nosso papo é muito interessante, nosso assunto. A gente vai fazer aqui agora um rápido intervalo e, na volta, mais perguntas. Teve algumas pessoas aqui da ACOM que tiveram algumas dúvidas, alguns funcionários, alguns voluntários, que têm também algumas dúvidas sobre esse tema de hoje e vai fazer uma pergunta aqui para a doutora Andréia. Então não sai daí, nós voltamos já já. A ACOM construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes,
Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Oi gente, eu sou o Tiaguinho e eu também sou parceiro da ACOM. Seja parceiro você também. A vida pede o seu apoio. Nós somos o Detonautas e nós apoiamos a ACOM na luta contra o câncer pela vida. Apoie você também. Olá, eu sou o César Menotti. E eu, Fabiano. Nós também estamos com a ACOM na luta contra o câncer. Vamos junto. E novamente estamos juntos na luta contra o câncer pela vida. Exatamente, parabéns à ACOM pelos 19 anos, presentei com solidariedade. Quando a ACOM chamar, deixe seu coração atender. Aconteceu dia 24 de novembro, o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. E em Divinópolis, a primeira semana municipal de combate e prevenção ao câncer de pele. Foram passadas pela equipe da ACOM várias orientações sobre prevenção e cuidados com câncer. E também esteve presente com outras orientações o Dr. Delano. Bom, voltamos do intervalo. Muito obrigado pela sua presença aí, sempre acompanhando o programa Mais Saúde aqui da ACOM, que é sempre contra o câncer pela vida. E como eu disse anteriormente, hoje nós temos aqui a doutora Andréia, da dermatologista da ACOM, que vai responder algumas dúvidas de alguns funcionários e voluntários aqui da ACOM. Então vamos acompanhar, doutora Andréia? Sim. Boa tarde, doutora Andréia. O que é a acne da mulher adulta? Bom, porque na mulher adulta não é tão comum a acne, né? Então, às vezes, por alguma alteração hormonal, seja porque a paciente tem o que a gente chama ovário policístico, ela vai ter essa acne mais tardiamente. Mas, de qualquer forma, ela deve procurar o dermatologista para estar fazendo uma investigação e fazer o tratamento correto. Certinho. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Vamos agora, então, para a próxima. Boa tarde, doutora Andréia. Eu gostaria de saber qual que é a relação que existe entre a quebra de unhas, a queda do cabelo com o estado emocional. Bom, eu falo que na pele, tudo que acontece quando tem o estresse junto, a preocupação, às vezes piora. Então, não é que seja a causa predominante, né? A queda de cabelo ou a alteração das unhas. Mas se a pessoa já tem esse quadro e ainda está preocupada, está estressada, isso pode se perpetuar, piorar. Então, Adriane, então você pode ficar calminha que tudo reflete também, né, no nosso corpo. Com certeza. Vamos agora então para a próxima pergunta. Boa tarde, doutora Andréia. Eu gostaria de saber qual o melhor tipo de tratamento para a pele que tem melasma. Bom, existem vários tratamentos para o melasma. Agora, o principal que a gente tem que orientar mais o paciente é o uso do protetor solar. Sem o uso do protetor solar, não tem tratamento de melasma. Então, eu normalmente oriento os pacientes a usarem o protetor a cada 2, 3 horas, porque o melasma ele é estimulado pela luz, né? E tem várias fórmulas, tem vários ácidos, vários tratamentos. Podem ser usados peelings e existem até laser, mas isso depende de cada paciente, porque tem paciente que pode até piorar, por exemplo, fazendo um peeling muito profundo, que no caso é um procedimento de uma descamação. Então, assim, procurar o seu dermatologista, mas o principal é usar o protetor a cada 2, 3 horas. Sim. Obrigado, Laudimara, pela sua pergunta. E agora vamos ver a pergunta da Rosilaine. Vamos acompanhar? Boa tarde, doutora Andréia. Eu gostaria de saber o que posso fazer para me acabar com umas manchas que eu tenho no rosto, que deu após a gravidez. Bom, e essas manchas também são chamadas de melasma. Essas manchas também são provocadas pela luz, né? E nesse caso da gravidez, ou às vezes até algumas pessoas que usam anticoncepcional oral, elas são pioradas por esses hormônios. Mas o tratamento é o mesmo. É o protetor e a proteção. E são fórmulas ou peelings, né? Principalmente. Fórmulas com ácidos, com despigmentantes.
Deve ficar bem bacana a pele da Rosilane, então. Só Com saber certeza. bem a orientação. Agora, tanto para tratar o melasma, né, quanto para qualquer outro problema de pele, as pessoas muitas vezes não têm paciência. Porque tanto essas manchas você pode ver resultado com 1 mês, como o médico aumentando a fórmula a cada 2 meses, fazendo peelings. Tem pessoas que vão começar a ver resultado depois de 1 ano. Então, paciência é fundamental. Tá vendo, Rosilane? Então, paciência, obrigado pela sua pergunta. E agora nós vamos ver a pergunta do Silvio. Boa tarde, doutora Andréia. Eu gostaria de saber por que as micoses no verão elas são mais comuns, né? Qual seria o tratamento, né? Qual o tipo de medicamento que a pessoa pode utilizar? E também eu gostaria de saber se esses remédios, esses tratamentos, se a micose ela tem cura, né? Porque a gente nota que você toma o medicamento em determinada ocasião, mas depois elas retornam, por exemplo, no ano seguinte, né? Seria essa a minha dúvida. Bom, as micoses de pele têm cura sim, mas tem pessoas que têm mais facilidade de pegar. E justamente por que o verão? Porque justamente é a época que as pessoas transpiram mais, né? E vão mais a piscinas, a lugares com água. Então, o que favorece a micose? Umidade e calor. E tem pessoas que têm fungos mais resistentes. Às vezes o tratamento precisa ser trocado, né, modificado. Às vezes com tratamento só de passar a gente consegue resultado. Às vezes com tratamento só de passar você não consegue muito resultado, precisa medicação oral também. Então varia muito. Mas tem pessoas que têm mais facilidade de pegar. Às vezes tem mais de uma pessoa na casa que tem a micose. Às vezes uma trata, a outra não trata, pega de novo, né? Principalmente aí não deve ser compartilhado calçados, né? Banheiro a gente deve usar um chinelo. Tomou banho, seca o pé, seca o chinelo, né? Então são alguns cuidados que se devem ter. Tendo os cuidados, ela vai só diminuindo e até eliminando. Sim, mesmo não evitar de usar calçados fechados dias seguidos. Usou num dia, no outro dia troca. Né? Sim. Trocar o calçado mesmo. Troca o calçado. Deixa ele num local bem ventilado e seco. Se puder, até no sol. Né? Certinho. Obrigado, Silvio, pela sua pergunta. Agora tem uma história interessante também, que é da Cleusa Miranda. Vamos acompanhar a pergunta dela. Doutora Andréia, aqui é a Cleusa, sou voluntária na ACOM há muitos anos e gostaria de saber, eu tenho um problema nas unhas só da mão esquerda e dos pés. Tem mais de 20 anos que eu já faço tratamento, já fiz todos os tratamentos, já tomei todos os remédios. O que fazer? O que eu procurar para poder solucionar o meu problema? Aí realmente precisaria de ter um diagnóstico correto, né? Porque existem alterações de unhas genéticas, existem alterações de unhas por doenças, mas o mais comum é a micose. Mas às vezes precisa, por exemplo, as micoses, tem gente que precisa usar medicação oral às vezes mais de ano, às vezes precisa mudar o medicamento, às vezes precisa procurar um podólogo também para afinar essa unha, para conseguir que o medicamento penetre melhor, porque além de tomar, é usado remédio de passar. E às vezes cuidados, no caso dela que é mulher, né? Ou às vezes até profissionais que lidem muito com água, né? Às vezes botas que fiquem muito úmidas, luvas também. Então, evitar da mão ficar molhada muito tempo, seja através do uso de luvas e botas. Mas essas botas, igual eu falei, também tem que trocar. Não pode ser a mesma todo dia, não. Mas aí, primeiro, tem que ter o diagnóstico, né? Se é devido à micose, tem, por exemplo, algumas outras doenças de pele que causam alteração na unha. Por exemplo, a psoríase é uma delas. A psoríase é uma
doença crônica que causa manchas avermelhadas e que descamam na pele. Mas existem várias outras doenças que também alteram as unhas. Então, primeiro o diagnóstico, né? Mas se for a micose, realmente tem alguns casos que são mais difíceis. Mesmo ela que está aí já há 20 anos, então, tem essa... Sim, tem que ver se realmente foi feito o tratamento correto, né? Com o diagnóstico correto e o que está acontecendo. Mas realmente tem pessoas que têm uma micose de unha bem resistente. Tá certo. Mas Então, geralmente pelo menos um pouco de melhora a gente consegue. então ela procurar então esse tratamento adequado, então, para... Sim, às vezes, né, procurar realmente refazer o diagnóstico, tentar mais uma vez, aí vem a paciência de novo. Paciência, você disse no início, né? Paciência, paciência. Paciência, paciência. Tá certo. Agora nós temos algumas perguntas também que o pessoal mandou por e-mail. Se você quiser mandar uma pergunta por e-mail, o e-mail vai estar aparecendo aqui abaixo, o e-mail e o nosso Facebook também, facebook.com/acom. Foi o Kaique Miguel, ele está perguntando sobre a ictiose vulgar. Pode se tornar um câncer, a ictiose vulgar? Não, a ictiose vulgar é uma doença hereditária. Então, ela pode ser passada para outros membros da família. Mas se tornar um câncer, não. A menos que a pessoa tome sol sem proteção, né? Mas no caso da ictiose, é uma pele muito seca, que às vezes pode chegar até placas. Então, o mais importante é a hidratação, mas precisa da proteção solar também. Tá certo. Então, respondido aí, Kaique. Temos a Cláudia, ela perguntou que, após 40 anos, ela ainda tem algumas espinhas. O que fazer nesse caso? Não é o mais comum, mas pode acontecer. Podem ser várias causas também. Eu mesma, quando abuso de chocolates, castanhas, elas aparecem. Mas tem que investigar a acne da mulher adulta, né? E também questão, às vezes, medicamentosa. Tem alguns medicamentos que podem levar ao aparecimento de espinhas também. Tá certo. Agora temos aqui uma última pergunta enviada por e-mail pela Denise. Ela está querendo saber sobre a coceira na pele. Ela é proveniente de quê? Tem alguma resposta certa ou são vários fatores? Não, são vários fatores, né? Mas, por exemplo, a coceira mais comum é pelo ressecamento da pele. Então, a pessoa, com o passar dos anos, vai ficando com a pele mais ressecada, não hidrata corretamente e tem coceira. Mas, de toda forma, isso são liberação de substâncias na pele, né, desencadeadas aí também por vários fatores que causam a coceira. Mas, em termos de tratamento, né, por exemplo, são várias causas, né, medicamentosa também pode ser uma causa, pode ser causa de urticária. Tem várias viroses que podem dar esse quadro, né? Mesmo a dengue, que aí estamos numa época de dengue, né? Pode dar coceira na pele, né? Depois que ela dá primeiro a reação, né? O eczema, as pápulas, e depois ela dá a descamação com coceira. Mas principalmente, igual eu falei, na pessoa mais velha, que vai tendo esse ressecamento, e aí entra aqueles cuidados também que eu já falei uma vez. Banho rápido, menos quente, sem bucha, sabonete neutro ou de glicerina e hidratar com um bom hidratante. Geralmente recomendado por dermatologista. O pessoal também tem uma dúvida em relação à pele, quando faz alguma queimadura. Aí tem aqueles pessoal, as tradições, né? Passa água, põe gelo. O que é o correto quando a pessoa se queima fazer nesse momento? Não pode até usar um analgésico para dor, tipo uma dipirona, um paracetamol,
mas deve procurar um centro, né, aí um hospital, um centro de urgência para tratamento, porque aí também tem vários graus de queimadura, cada um vai ser tratado de uma maneira, né, para não fazerem coisas erradas, né, como passar dentifrício, passar clara de ovo, né. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Certinho. Doutora Andréia, agradecer muito a sua presença aqui no programa Mais Saúde. Eu acho que foi um programa muito proveitoso, esclareceu dúvidas, né? Esclareceu as dúvidas de várias pessoas. Então, muito obrigado, né, pela sua presença. Eu deixo as câmeras do programa Mais Saúde abertas para você fazer suas considerações finais, se quiser falar alguma coisa, mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Não, tá certo. Então, um abraço para todos os pacientes da ACOM, né, meus pacientes também. E, né, muito obrigada. A ACOM, né, que me permite já há 8 anos o contato, né, com essa prevenção de câncer de pele. Eu, em nome da ACOM, que agradeço. A gente acompanha algumas vezes seus tratamentos, seus procedimentos. A gente vê o cuidado que você tem com os pacientes e o retorno que eles dão também para nós, aqui falando sempre como é bom ser tratado assim pelas mãos da doutora Andréia. Muito obrigado, volte sempre, tá? Estamos aqui sempre de portas abertas para você. E muito obrigado a você também que acompanhou todo o programa. Um grande abraço. Semana que vem temos aí mais um programa Mais Saúde para você. ACOM contra o câncer pela vida.